Beleza, minha gente, vamos lá para a resolução de mais uma questão da prova do Enem 2021, segunda aplicação. Bom, pessoal, a prova do Enem já cobrou aí algumas questões interessantes sobre colisão, tá? Só que eu acho que essa foi talvez a primeira vez que eles entraram no mérito vetorial da colisão, né? Na maior parte das vezes a gente conseguia resolver a questão de colisão sem estar preocupado aí com a questão vetorial. Mas realmente, quando a gente fala em colisão, a gente vai ter que falar de quantidade de movimento, e quantidade de movimento é uma grandeza vetorial, tá? Então, vamos lá, vamos com calma ver o que ele quer aqui nessa questão. Foi realizada uma perícia técnica de um acidente de trânsito em que um carro colidiu com uma van em um cruzamento a 90 graus, como esquematizado na figura. Então, está aqui o carro, está aqui a van, vai ter uma colisão aqui. A van tem massa duas vezes maior que o carro, tá? Então, a van tem uma massa duas vezes maior que o carro. Depois da colisão, os dois veículos permaneceram grudados um ao outro e deslocaram-se num ângulo de 45 graus com a direção de suas velocidades iniciais. Então, repara, pessoal, que houve uma mudança na direção. Por isso que eu disse a vocês no começo que eu teria que fazer uma abordagem vetorial. Quando não há mudança de direção, eu posso fazer uma abordagem mais simples. Mas quando há mudança de direção, eu tenho que fazer a abordagem vetorial. Tá? Ele disse ainda que um radar mediu o módulo da velocidade da van, que veio aqui de baixo, imediatamente antes da colisão, encontrando 40 km por hora. Qual o módulo da velocidade do carro em km por hora, imediatamente antes da colisão? Tá? Como é que nós vamos fazer isso? Bom, vamos lá. Primeira coisa, ele disse que a van tem uma massa duas vezes maior do que a do carro. Então, a massa do carro é m, a massa da van são 2 m's. Depois ele diz que os dois ficam grudados. Sempre que os corpos ficam grudados, isso é considerado um choque inelástico, tá? E que a velocidade dos dois tem 45 graus em relação à direção horizontal, vamos dizer assim, tá? E ele disse, então, a velocidade antes da van, 40 km por hora. Depois, qual o valor do módulo da velocidade do carro antes da colisão? Então, eu tenho a velocidade da van antes, eu tenho e quero a velocidade do carro antes da colisão. Repara que eu não sei qual o valor da velocidade depois da colisão, tá? Eu não sei, tá? Como é que nós vamos fazer isso? Fazer o seguinte, repara que quando nós temos uma colisão, existe, independente de ser colisão elástica, inelástica ou parcialmente elástica, em toda colisão a gente vai ter a chamada conservação da quantidade de movimento, onde a quantidade de movimento é igual a massa vezes a velocidade. Só que você tem a somatória da quantidade de movimento antes tem que ser igual à somatória da quantidade de movimento depois. Mas não é uma soma linear, não é uma soma algébrica, é uma soma vetorial, tá? Então, o que vai acontecer? A quantidade de movimento que o carro tinha antes é um vetor na horizontal e para a direita. Por quê, professor? Porque a direção da quantidade de movimento e o sentido da quantidade de movimento é igual à direção e sentido da velocidade, tá? Então, direção e sentido horizontal para a direita, porque a velocidade era horizontal para a direita. Depois, a van tinha uma quantidade de movimento antes, vamos falar aqui, ó, vertical e para cima, tá? Vertical e para cima aqui, olhando para a figura, beleza? Bom, e a soma dessas duas coisas, a soma da quantidade antes, tem que dar igual à soma da quantidade de movimento depois. A quantidade de movimento depois vai ser um vetor de 45 graus com a horizontal. A soma desses três vetores, a soma desses dois, tem que ser igual a esse aqui, tá? A soma da quantidade de movimento antes tem que ser igual à quantidade de movimento depois. Então, o que eu vou fazer? Eu vou desenhar aqui, ó, o vetor laranja, tá? E vou somar ele com o vetor verde, usando a chamada regra da pontinha no rabinho.
Eu vou pegar o rabinho do vetor verde e vou dar na pontinha aqui do vetor amarelo, tá? Então, onde é que seria a soma dos dois? A soma dos dois seria esse vetor saindo da pontinha do rabinho do amarelo até a pontinha do verde. Só que a soma do verde com o amarelo tem que dar o que depois? E a gente sabe que esse ângulo aqui é de 45 graus. Repara que automaticamente, pessoal, para esse ângulo aqui ser de 45 graus, a quantidade de movimento antes da van e a quantidade de movimento antes do carro tem que ter a mesma intensidade. Então, esse vetor amarelo, esse vetor alaranjado, tem que ter o mesmo tamanho do vetor verde. Senão, esse ângulo aqui não seria de 45 graus, tá bem? Então, a quantidade de movimento antes da van é igual à quantidade de movimento antes do carro, igual em módulo, tá bem? Óbvio que um é para a direita, outro é para cima. Os vetores não são iguais. Então, eu venho e boto massa da van vezes a velocidade da van, mais massa do carro vezes a velocidade do carro. Como eu tenho a massa da van duas vezes a massa do carro, então massa da van 2m, a massa do carro m. Corta m com n e consigo achar a velocidade do carro, 80 km por hora. Alternativa letra E, pessoal, alternativa correta. Então, é uma questão que eu falei que demanda uma bagagem, né, de conhecimento um pouco mais alta do que o normal, beleza? Bons estudos para vocês e até a próxima questão. Tchau, tchau.